agora na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Olha, como eu disse para você, como eu fiz a divulgação nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, hoje estou aqui de volta. A grata alegria, satisfação de estar recebendo novamente o agora pastor, né? Quando ele fazia a programação aqui era evangelista e teólogo Geraldo Marques, agora pastor Geraldo Marques e teólogo. Ele vai estar falando sobre, no contexto bíblico, sobre esses acontecimentos que está acontecendo no mundo, guerras, doenças, tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, o amor se esfriando, o amor do ser humano se esfriando. Se isso, segundo a Bíblia, se isso é prenúncio da vinda de Cristo. Vamos cumprimentar primeiramente, vamos dar uma boa noite para o teólogo e pastor. Eu já estou no time do evangelista, que já está fixado na minha mente. Teólogo e evangelista Geraldo Marques era o nosso slogan aqui. Agora mudou, né? Agora eu tenho que treinar meu cérebro para teólogo e pastor Geraldo Marques. Dar uma boa noite para ele. Boa noite, meu querido. Como que foi esses... Faz quanto tempo que a gente não se fala mais? Amado e queridos irmãos, quero vos cumprimentar nesta noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão João, já faz mais ou menos uns 2 anos que nós não voltávamos aqui aos microfones da Rádio Voz Amiga para trazer aquela palavra que o Senhor sempre tem colocado em nosso coração. E pela grata satisfação que eu tenho nesta noite de estar aqui voltando a trazer uma mensagem da palavra de Deus para os corações e para aquelas pessoas que muitas vezes estão ansiosos para ouvir a palavra que renova, que restaura, que cura, que batiza e que salva. É uma grata satisfação, irmão João, estarmos aqui novamente aos microfones desta rádio para trazer a palavra do Senhor, assim como o Espírito Santo de Deus nos conceder. Certo. Antes de passar em definitivo para o pastor, ele que vai explanar a respeito desses assuntos que nós já mencionamos aqui, mas antes, eu vou fazer essa interrupção no início para daí não interromper mais ele, né? Deixar ele falando aí, discorrendo. Falar para você, eu tô gravando essa entrevista ao vivo, tá? Você que tá nos ouvindo aí, já dá tempo ainda, eu tô falando, enquanto eu tô falando, dá tempo de você mandar o link aí para o pessoal do ministério tá ouvindo aí, tá na audiência aí, pastor? Sim, está lá no grupo dos irmãos. Como que é o nome do ministério lá? A Assembleia de Deus Belém, lá do bairro São Conrado, e toda a Assembleia de Deus Belém na cidade de Campo Grande. Um abraço para os irmãos, pessoal da Assembleia de Deus ali do bairro São Conrado e os demais irmãos ouvindo. Você que está nos ouvindo aí pelo site, já divulga aí, já manda o link pro pessoal estar acompanhando esse estudo. O pastor vai fazer tipo um estudo a respeito desses tópicos que nós mencionamos aqui, que nós falamos. E lembrando também que eu estou gravando esse estudo e estarei disponibilizando na sequência no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito, se você ainda não conhece, talvez é pela primeira vez que você está vindo aqui na rádio,
Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Então agora eu vou deixar em definitivo para o pastor Geraldo Marques, vai estar discorrendo nesse assunto pertinente sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, antes de iniciarmos aqui uma palavra sobre o 66º livro da palavra de Deus, eu gostaria de realizar uma oração juntamente com você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, porque a palavra de Deus nos mostra que a oração move, e a oração abre o nosso entendimento e que nós possamos nesta noite falar segundo o Espírito Santo do Senhor nos conceder. Você que está no seu lar, aonde você estiver, ore juntamente comigo para nós aqui iniciarmos esse trabalho em nome de Jesus. Querido, soberano e eterno Rei, nós queremos nesta noite te agradecer por esse momento ímpar de estarmos aqui perante os microfones da Rádio Voz Amiga, trazermos esta gloriosa palavra do Senhor. Queremos, Senhor, o Senhor estenda suas mãos poderosa, abençoando este trabalho do início a final. Abençoa a cada ouvinte que está ligado nesta emissora, Senhor, que está ligado, ouvindo esta palavra, que estará do início ao final, colocando esta palavra no seu coração. Rei da glória e Deus de bondade, estenda as suas mãos, abençoando a cada família, Senhor, abençoando também o irmão João, a sua rádio, a sua família, abençoando os moradores da nossa cidade, a todos os ministérios que estão levando a tua gloriosa, inerrante palavra do Senhor. Os abençoa de uma forma especial, no nome de Jesus. Queridos irmãos, nosso irmão João falou conosco e nos pediu, se fosse possível, nós trazermos uma palavra conforme os irmãos aí têm conhecimento, deste banner que ele enviou e nós enviamos para os irmãos, falarmos sobre Apocalipse. Muitas pessoas, muitos irmãos de igreja, muitos irmãos cristãos, até mesmo têm um certo receio de falar sobre esta revelação de Deus para a humanidade. Mas nesta noite eu quero aqui trazer uma síntese deste livro e também de alguns acontecimentos que vêm pautando a humanidade desde o início desta. Porque nós sabemos, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que o Deus todo criador criou os céus e a terra, criou todas as coisas e no sexto dia criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E diante deste prólogo, eu quero aqui nesta noite dizer a você, meu irmão, que a palavra do Senhor composta por 27 livros no Novo Testamento, ao qual traz o Salvador Jesus Cristo, e 39 livros no Antigo Testamento, a qual traz a tradição, traz também um povo ao qual Deus escolheu para estar cuidando na face da terra e que este povo pudesse adorá-lo. Mas nós estamos vendo, irmãos, nos últimos tempos, ao passar de gerações em gerações, as coisas acontecerem de uma forma tão rápida, e coisas que acontecem e as pessoas se perguntam a si mesmo, e até ficam em dúvida a respeito de Jesus Cristo, a respeito da palavra do Senhor que nos informa no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, mais propriamente nos 3 primeiros livros, nos livros que são praticamente iguais, mas há um diferencial quando se fala do ministério de Jesus. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem, porque que o mundo, a arte global está passando por intempéries,
Intempéries estas que muitas vezes a própria religiosidade cega o entendimento das pessoas e elas ficam até com medo da volta a qual está elencada na palavra de Deus, do todo Criador, do Filho de Deus Altíssimo. E é claro, irmãos, que muitos cristãos não têm um entendimento perfeito diante desta fase aonde nós podemos aqui nesta noite tirar algumas dúvidas dos irmãos a respeito dos fatos que vem acontecendo já há muitos anos, e a cada ano que passa vai se aumentando. Mas tudo isso nós vamos aqui fazer um prólogo no início para mostrar para os irmãos que estava elencado na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, e a qual muitos profetas falaram do que iria acontecer com o passar dos anos. Eu quero aqui, iniciando a minha fala, fazer uma leitura. Você que está no seu lar, abra sua Bíblia juntamente conosco aí, vamos fazer uma leitura como é de costume sempre lermos a palavra de Deus e fazermos uma área temática e também jogar em cima dessa área temática a exposição, fazer um prólogo aqui, né, irmãos, para que podemos entender e trabalharmos em tríade, né, na exposição textual, temática e explicativa da palavra de Deus. Quero ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, o último livro da palavra do Senhor, 66º livro. Abra sua Bíblia no seu lar juntamente comigo. Vamos fazer uma leitura para nós iniciarmos a falar de realmente esta parte do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o teu tempo está próximo. Amados irmãos, quero fazer uma pausa aqui e dizer que quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós muitas vezes não entendemos por que é que este livro fala em revelação. Mas é que quando nós buscamos o real sentido da palavra Apocalipse, ela é revelação. E esta revelação foi através de Jesus Cristo para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Ali ele teve uma visão das coisas que deveriam acontecer brevemente. Este livro foi escrito 90 depois de Cristo, irmãos. 90 anos após Cristo estar aqui na face da terra como homem, levar a mensagem, ser morto, ressuscitou e subiu à destra de Deus Pai. E nós vimos que esse livro começa falando da revelação de Jesus para João, das coisas que iriam acontecer após a partida de Jesus, após Jesus ressuscitar e voltar ao seio do Pai. E nós vimos também, amados e queridos irmãos, a palavra do nosso Deus no mesmo livro, no mesmo capítulo, aqui no capítulo de número 9, ele diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna,
a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver-me quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Amados irmãos, nessa segunda leitura que fizemos aqui no livro de Apocalipse, dá para nós entendermos porque João, escrevendo desta forma neste livro, ele fala desta visão que ele teve. Esta visão veio do próprio Jesus para ele. E algo estava acontecendo em 7 igrejas, como nós temos as igrejas nos dias atuais. E quando nós lemos ali, a partir do capítulo de número 2, nós vimos ali, até o capítulo de número 3, 7 igrejas, que estavam como nós estamos hoje. Nós somos cristãos, nós estamos frequentando ministérios, denominações cristãs, ouvindo a palavra, louvando a Deus, adorando a Deus, mas as igrejas que somos nós, corpo de Cristo, estamos sofrendo muitos hábitos por parte da natureza, do próprio homem e de atos também, irmãos, que vem acontecendo por parte do inimigo da alma do homem, porque a palavra é clara para nós, que o príncipe deste mundo é Satanás, e ele só procura o mal, só procura fazer o mal. Então, quando muitas vezes nós analisamos a palavra de Deus, nós vimos que todas as cartas escritas por João, ali nesta visão, as igrejas, 7 igrejas de Filadélfia, principalmente uma igreja correta dentro de um padrão, e as demais 6 igrejas, todas tinham algo ali que não estava agradando ao Senhor Jesus Cristo. Não é diferente nos dias de hoje, irmãos. E ali elas terminam, todas as cartas terminam dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando João escreve desta forma, nós estamos vendo aqui, irmãos, que no mundo em que estamos vivendo, nós estamos há muito tempo já, analisando muitas doenças, fomes, pestes, guerras, conflitos globais, nação contra nação, guerras, irmãos, vem acontecendo. Neste período, quantas guerras não aconteceram, quantas nações não foram destruídas, quantas doenças não estão avolumando em nosso mundo, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Doenças que muitas vezes a medicina já não consegue mais. A medicina tenta, mas não consegue. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida devido a determinadas doenças que não se acha cura, irmãos. Aí nós vimos também, a nível de mundo, há muitos anos também, isso aqui eu quero me relatar de gerações em gerações, vem acontecendo fomes. Tem países aí, irmãos, que muitos passam fomes, e não é pouco não, irmãos. Nós sabemos principalmente países lá da África e outros países, e pestes também, irmãos, que vem acontecendo, e infelizmente a medicina com seu avanço não está conseguindo detectar por que é que vem acontecendo. E as guerras, irmãos, nós estamos vendo guerra de período em período, seja elas guerras frias, seja elas guerras diretas, que atingem os países com seus mísseis, com seus aviões potentes, e também os conflitos entre nações, conflito entre aqueles que estão na presidência das nações, com outras nações, buscando ao seu próprio ego. Então, tudo isso que vem acontecendo, a palavra diz, é mister que venha a acontecer, porque Jesus Cristo, quando esteve em seu ministério terrestre, quando nós elencamos aqui no início da nossa fala, nos 3 livros primórdios do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, que narra o ministério de Jesus, ele diz lá no capítulo de número 24, no livro de Mateus, e no versículo de número 6, ele diz: e ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque mister, que isto aconteça, mas não é o fim,
O próprio Jesus, quando estava aqui na face da terra, fazendo a vontade do Pai, curando leprosos, curando enfermidade, coxo, cego, surdo, mudo, fazendo obras de curas e maravilhas. Ele falando desta palavra desta forma, é porque um dia iria acontecer isto que ele estava dizendo, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o próprio Deus traçou um ato de salvação para a humanidade, trazendo o seu filho e morrendo na cruz do Calvário. E desta morte, irmãos, o homem busca a sua salvação, porque ele derramou o seu sangue precioso ali naquela cruz, por cada um daquele que faz um compromisso de aliança com ele, para que possa segui-lo. E nós, como cristãos ou cristocêntricos que somos, nós temos que olhar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o bálsamo, a palavra de Deus é o nosso rumo certo. A palavra de Deus nos traz o alvo, que é a salvação eterna da nossa alma. Nosso corpo vai ficar aqui, mas a nossa alma não. O nosso espírito também voltará para aquele que o deu, voltará para Deus, que é o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que se apossou do seu Filho Jesus no batismo. Portanto, da forma que Jesus Cristo falou de doenças, de fomes, de peste, de guerra, de conflitos globais, nações querendo ser maiores que as outras, as perseguições que está lá no livro de Atos, capítulo 2, da igreja primitiva, dos profetas que foram perseguidos, levando a mensagem de Deus. Nos dias de hoje não é diferente, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. A igreja do Senhor está sendo perseguida em muitos lugares, muitos países não se pode levar a mensagem de amor, a mensagem de salvação, a mensagem que Jesus Cristo é o melhor remédio, que Jesus Cristo é o ponto chave para que o homem possa, no dia ou após a sua morte, estar em paz com seu espírito e sua alma perante o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, isso depende da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala sobre a fé. Também no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que se o homem não tiver fé, ele não agrada a Deus. Mas como está acontecendo nos dias atuais, o livro de Apocalipse, irmãos, deixa para nós, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 22, atos as quais viu João e que já está acontecendo há muitos anos. Algo já aconteceu, algo está acontecendo e algo irá acontecer. O livro de Apocalipse ele é passado, presente e futuro. Nós vimos as interpretações desse livro de Apocalipse sobre todos os fatos que vêm acontecendo e as pessoas não entendem. Porque algo tem que estar, irmão, diante de um estudo onde nós podemos analisar a palavra de Deus através da operação do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Só quem entende as coisas espirituais, e a palavra do Senhor é espiritual, é o homem espiritual. Materialmente nós não vamos entender porque vem acontecendo essas coisas. Materialmente nós não vamos entender porque as doenças estão aumentando e não está achando muitas vezes remédios para essas doenças. Por que é que nações querem ser maiores que as outras? Por que é que vem acontecendo no mundo, irmãos? Algo que muitas vezes não entendemos, porque nós não podemos buscar conforme o nosso entendimento material, mas espiritual. E quando nós olhamos para os estudos, nós olhamos que Apocalipse, na área teológica, ele fala sobre escatologia. E quando se fala nesse estudo de escatologia, nós vemos que é estudo dos fins dos tempos. Os tempos chegarão aos fins, mas nós não sabemos quando. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos,
que no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo de 11 e 12, Lucas 21, 11 e 12, ele diz assim: haverá grandes terremotos, e não estão havendo, irmãos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vós. Veja aqui, irmãos, que quando nós analisamos a palavra de Deus, nos 3 livros sinóticos, nós acompanhando, fazendo um estudo teológico, junto ao livro de Apocalipse, junto também ao livro de 3 profetas que falou sobre os finais dos tempos, as quais são Daniel, Ezequiel, Zacarias, eles falam exatamente isso, porque Isaías também profetizou sobre os finais do tempo, mas profetizou muito mais ainda sobre o Messias, sobre Jesus. Mas nós vimos que esses profetas do Antigo Testamento já falavam dos finais dos tempos, dos atos que iriam acontecer com a humanidade, aos finais, ao qual nós queremos dizer aqui, que nesses finais, irmãos, as pessoas irão procurar muitas vezes, lá na grande tribulação, a morte e não vão achar. Mas o que é, irmãos, que a nação escolhida por Deus, Israel, vem passando? Essas guerras entre o Oriente, ali nós vimos pela palavra de Deus no Antigo Testamento, Abraão, com o seu filho Isaque, o prometido de Deus, mas também teve um que não era prometido, que foi pela desobediência de Abraão, que ali estava Ismael. Hoje, Ismael é uma grande nação, mas também o seu filho Isaque é uma grande nação. E Deus prometeu uma grande nação, mas só que o filho da promessa está contido naquele que obedece a Cristo, obedece a palavra do Senhor. Mas o filho da escrava não, irmãos. Eu não quero aqui dizer, irmão, para os irmãos entenderem de uma forma diferente, porque as coisas vêm acontecendo no mundo, é conforme a vontade, ou mesmo o permitir de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus permite, porque o homem desobedeceu ao seu Criador. Essas fomes, essas pestes, essas guerras, esses conflitos, essas nações contra nações, tudo que vem acontecendo é a desobediência do homem a Deus. O homem desobedeceu lá no jardim do Éden, livro de Gênesis, e vem desobedecendo ao seu Criador desde que Cristo voltou e morreu na cruz do Calvário. Cristo retornou ao seio do Pai, ali ao lado do Pai, e o homem continua desobedecendo aos ensinamentos de Cristo. A desobediência do homem é que vem deixando que o inimigo da alma do homem aconteça essas coisas. Mas o cristão está embasado na palavra de Deus. É tudo na palavra, é tudo pela palavra, e tudo é a palavra para aquele que é cristão. Nos últimos tempos, a palavra diz que aconteceriam coisas terríveis. O apóstolo Paulo falando, anunciando a palavra, ganhando almas para o Senhor, ele disse que o povo teria tempos difíceis e trabalhosos. É o que nós estamos passando, irmãos. Os profetas falaram, os apóstolos continuaram falando, anunciando a Cristo, anunciando o grande Salvador da alma do homem. Mas o homem parece que não dá ouvido à palavra de Deus. E como nós queremos aqui apenas retornar um pouquinho na mensagem, lembrando das 7 igrejas da Ásia, nós vimos que a partir do versículo de número 4 a seguir, a palavra nos mostra, irmãos, algo interessante no livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, irmão, ele nos mostra áreas numéricas, ele nos mostra símbolos, os símbolos e os numéricos, que geralmente
em torno do número 7, 3 e 4, as imagens e visões, os sonhos, falam de uma forma diferente. As pessoas não conseguem ler o livro de Apocalipse e entender perfeitamente. Mas tudo isso é um mistério de Deus para o homem. O homem não vai descobrir os mistérios de Deus. O homem não vai conseguir, trazer para si o entendimento perfeito das coisas que Deus faz. Quando o homem tentar descobrir as coisas de Deus, Deus muda. Muitas coisas têm mudado. Muitas situações têm mudado. Você se recorda, meu irmão, de 20, de 10, de 15 anos atrás, como éramos, como a sociedade era e como a sociedade está hoje, e como os ministérios, como as denominações, as formas de adoração a Deus eram e como é hoje? Olha como está a igreja do Senhor nos dias atuais, que somos nós. Essa desobediência, irmãos, a Deus e a Jesus Cristo, através da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé, é que nos deixa neste ponto de embaraço, de desentendimento. Muitas pessoas não conseguem entender. Muitas pessoas no dia de hoje até se dizem cristão, tem muito tempo andando na presença de Deus, mas muitas vezes não entende o desenrolar do livro de Apocalipse. Tantos teólogos, tantos estudiosos da palavra de Deus têm trazido mensagem através de Apocalipse, porque o Apocalipse, irmãos, nada mais, nada menos, é a revelação de Jesus Cristo para a humanidade, é para mim e para você, para que possamos nos despertar. E a palavra do Senhor nos mostra exatamente que Cristo sim virá, Cristo voltará. Olha a palavra de Deus também, falada pelo próprio Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo de número 44. Por isso, estar vós desapercebidos? Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Jesus Cristo voltará sim, amada igreja, amado irmão, e você que nos ouve nesta noite. Aí você pode estar se perguntando, mas quando Jesus Cristo voltará? E o que vai acontecer, irmãos? A palavra é clara. Ele falou que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para buscar os escolhidos, os chamados. E você que fez um compromisso de aliança com Cristo, a nova aliança, você está na presença de Deus, buscando a presença de Deus, buscando a sua salvação eterna. Ele voltará e levará para o Pai os seus, aquele que o Pai deu a eles. E eu e você poderemos estar aí nesse dia. Mas, irmãos, se eu morrer, não se preocupe, irmão. Os mortos ressuscitarão primeiro, subirão para o seio do Pai, subirão para as mansões celestiais. Mas, irmão, o que tem a ver isso com o livro de Apocalipse, dos fatos que vem acontecendo? Tem tudo a ver. Porque Jesus Cristo ensinava através de parábolas, porque o povo não entendia. Não é diferente nos dias atuais. Se ensina a palavra, se prega a palavra, seja ela temática, textual, expositiva, não importa, irmãos. Na área teológica não importa. O importante é você anunciar Cristo, Jesus Cristo, como Salvador da alma do homem. Mas a grande questão que paira no seio da sociedade brasileira, sociedade mundial, é a dúvida. Será que esses rumores de guerras, essas doenças, tudo que vem acontecendo é prenúncio da volta de Cristo? É sim, irmão e irmã. A palavra do nosso Deus não deixa nos enganar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo virá em momentos que eu e você não esperávamos e não vamos esperar. E a palavra do Senhor diz assim também no livro de Mateus capítulo 24, lá no versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É a volta de Cristo. Está aqui falando, irmãos, para mim e para você,
que Cristo sim voltará para buscar o povo seu, diz a palavra do Senhor, zeloso e de boas obras. Irmão, nós vamos passar aqui momentos difíceis. A cada dia que se passa, a parte econômica do mundo, a parte, irmãos, que nos toca de alimentação, em tudo que o homem precisa para sobreviver, está ficando escasso, está ficando difícil. A parte econômica está deteriorando os países. E para não dizer mais, irmãos, nós estamos vendo aí a nível de mundo, as pessoas só procurando o mal. Porque a palavra diz que aquele que está aqui neste mundo, ele é um príncipe que comanda a parte maligna. Mas nós que entendemos e conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos e sabemos que Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inimigo da morte. Irmãos, Ele é o inimigo da morte, Cristo venceu ela. Ele veio para dar vida e vida com abundância. João 14,6 diz que Ele é um caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele dá vida e vida com abundância. Mas irmãos, os nossos antepassados, como foi? Leia a palavra de Deus. Nós temos que permear a palavra de Deus para nós entendermos o que se passa no livro de Apocalipse e o que vem acontecendo no mundo todo, irmãos. Porque lá no Antigo Testamento, os nossos irmãos israelitas também estiveram da mesma forma. Lá tinha guerras, lá tinha pestes, lá tinha fome. Lembra da passagem, né, de José no Egito? Os irmãos lembram dessa passagem. Nós vamos aqui citar a passagem. O tempo não nos permite. Tinha fome ali. Abraão também, em determinado momento ali, teve fome na terra onde ele estava. Se você fizer um estudo mais avançado do que vem acontecendo hoje, já vem acontecendo muitas gerações lá atrás. Mas a grande questão, irmão, é que vai aumentando a cada dia que passa. Porque os dias estão se abreviando para a volta de Cristo. Os dias estão se minimizando, como costumamos dizer, se fechando para Cristo retornar e buscar aqueles que são escolhidos, aqueles que permaneceram firmes na presença dEle, adorando a Ele, buscando a Ele, fazendo a sua vontade. Nós não podemos ter medo, irmãos, da morte. A morte é passageira. Após a morte vai ter vida lá nas mansões, lá na Nova Jerusalém, como a palavra diz. E eu quero aqui fazer um adendo, falando do livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, que nos mostra, irmãos, algo interessante que as pessoas não vão entender. As pessoas começam a ver falar de livro selado, 7 selos, de cordeiro. Cordeiro é o próprio Jesus, que não abriu a sua boca ali na cruz do Calvário, irmãos. Quando as pessoas começam a ler o livro de Apocalipse, eles não começam a entender nada. Por que que os israelitas são fiéis, serão salvos? Eles são eminentes na palavra de Deus. Vai ter mártires da glória. Também está no capítulo 7 de Apocalipse. Os mártires que morreram lá sangrando na arena, irmãos. Morreram lá em Roma. Por isso que nós falamos que o livro de Apocalipse é um ajuntamento, para melhor entendimento dos amados irmãos, de todos os livros da Bíblia Sagrada. Se nós buscarmos entendermos e analisarmos, nós buscarmos os que os profetas diziam e falavam sobre Jesus, sobre a humanidade, sobre que a humanidade iria passar, está no livro de Apocalipse. Mas a falta de entendimento, de compreensão, que é a grande questão das pessoas. Por isso que nós sempre costumamos dizer, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos orar primeiramente, vamos fazer um estudo, vamos buscar com entendimento, vamos fazer orações para que o Senhor nos dê entendimento. Salomão, para reinar, pediu sabedoria. E o que os cristãos nos dias de hoje estão pedindo para Deus, irmãos? Está pedindo carros novos?
está pedindo coisas bem materiais, pedindo outras coisas mais aí, que nem vamos elencar aqui nesta noite, irmãos. Mas a grande questão aqui, que nós estamos aqui nesta noite a falar, é dos fatos que vem acontecendo pelo mundo todo, irmãos. Irmãos, isto vai acontecer. Não fiquem preocupados. Somente confia em Jesus Cristo. Somente confie que Ele livrará os seus. Assim como Ele deu escape lá no Antigo Testamento, quando você lê a palavra de Deus, que nenhum dos seus filhos pereceu, aqueles que estavam no deserto, irmão, que não tinha nada, Ele não deixou faltar nada para eles. Ele não vai deixar faltar nada para mim e para você. Deus proverá. Porque se houver fomes, Deus proverá para você. Você é fiel a Deus. Ele é fiel a ti. E você anda com Deus. E Deus anda com você. Se você estiver de pleno acordo com Jesus, Ele estará com você até a consumação dos séculos, diz a sua palavra. E é por isso que nós costumamos dizer que vai acontecer muitas coisas ainda. Mas quando nós fizemos tudo mais detalhado sobre os finais dos tempos, nós vimos que vai haver lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, fala do arrebatamento. É um dos fatos que vai acontecer. Esse arrebatamento é quando Cristo voltará para buscar a sua igreja prometida. A sua igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo que derramou ali na cruz do Calvário. Aí Cristo voltará. Mas eu não sei o dia. Você não sabe o dia. Nós lemos aqui no livro de Mateus. Cristo falou que Ele não sabe. Quem sabe o dia é somente o Pai. Ele enviará o Filho para buscar os seus. E nós temos que estar preparado, igreja. Nós temos que estar preparado, irmão e irmã. Você cristão, prepara-se. A palavra diz, prepara-te, ó Israel. Nós estamos aqui como Israel, nos preparando. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com esta vida aqui. Esta vida aqui é somente material, irmãos. Essa vida aqui é só coisas materiais. Sim, nós somos cidadãos daqui da terra, mas nós somos cidadãos do céu também. Nós temos dupla nacionalidade. É por isso, irmãos, que a palavra nos mostra perfeitamente sobre isto. Ouvireis falar de guerras, ouvireis pestes, vai haver, irmãos, presidentes, reis, ditadores, enfim, aqueles que eram como no passado, como era o reinado de muitos reis que foram maus. Já havia isso lá no passado, irmão. Por isso que eu falo, tem que se ler a palavra de Deus para entender Apocalipse lá do Antigo Testamento. Você vem fazendo uma leitura responsiva. Quando você chegar em Apocalipse, começar a ler as visões do mártir na glória, você começar a ver as trombetas, ver os números que são citados em Apocalipse, 7 trombetas, 7 selos, quem pode abrir o selo, tudo isso aí, irmão, são enigmáticos. Materialmente ninguém vai entender. Somente através do Espírito Santo de Deus, e nós muitas vezes, através dos estudos, vamos pensar de uma forma e vamos pensar de outra forma. Mas nós temos que ter a clara visão, né, que estamos chegando ao tempo final. Muitos anos atrás não acontecia o que está acontecendo nos dias de hoje, em todos os âmbitos da sociedade. Então está chegando sim, até o relógio das horas, irmãos. Você pode ver que está passando muito rápido. Nós temos que ter certeza, irmãos, que Cristo voltará. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, né, falamos de livro, falando de trombeta, falando, irmão, de mulher, de dragão, falando da besta. Vai surgir sim. Tudo isso que está no livro de Apocalipse vai surgir. De tempos em tempo vai surgir. Algo já aconteceu, só que a sociedade ainda não percebeu. E algo está acontecendo e algo irá acontecer. Por isso que é passado, presente e futuro.
O número de um homem é 6, diz a palavra do Senhor. E o número da besta será 666. É multiplicado, irmãos. Mas o número da perfeição, o número de Cristo, é 7, irmãos. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vimos que tudo está relacionado ao Cordeiro de Deus. Está relacionado à palavra de Deus, ao próprio Deus, ao próprio Cristo Jesus, que ele é elencado desde o capítulo 1 até o versículo 22, capítulo 22, aliás, do livro de Apocalipse, é Jesus Cristo. Está falando de Jesus. Tudo aqui está falando sobre Jesus. E só ele pode abrir o livro da vida. Está também elencado no livro de Apocalipse. Você sabia, irmão, que o seu nome, quando você fez aliança com Cristo Jesus, está escrito num livro, a qual ali está o seu nome? Livro da vida. Tem muitas outras coisas que poderia se trazer de estudo relacionado ao Apocalipse e dos fatos que vem acontecendo, irmão. Se daria muito trabalho para fazer, porque quando se faz um estudo sobre escatologia, é muito prolongado o trabalho. O livro, irmão, contém muitas páginas falando de ponto a ponto. Nós não vamos conseguir resumir em 1 hora e meia, 2 horas, não tem como. Como eu falei no início aqui, nós vamos fazer somente uma síntese dos fatos em si. Então, se você tinha dúvida nesta noite, tire sua dúvida. Por quê, irmão? Porque tudo que vem acontecendo é sim a volta de Cristo Jesus. Que Cristo já veio uma vez e morreu por mim e por você, que é cristocêntrico, que é cristão. E ele voltará pela segunda vez. E vai ter o arrebatamento, como eu falei aqui no livro de Coríntios, está descrito. Também depois desse arrebatamento, irmãos, né? Vai ter tribulação, grande tribulação, tribunal de Cristo, lá também no livro de Coríntios está elencado. Bodas do Cordeiro, já é, os irmãos estão lá com Cristo. Aí a grande tribulação que está no livro de Mateus 24 e 21, que os cristãos não estarão mais aqui. Tem muita dúvida sobre isso aí. É um outro estudo, irmãos. Por isso que eu falo que é muito extenso. Vai haver também, amados e queridos irmãos, a vinda de Jesus em glória. Ah, mas voltará como assim, irmão? Buscará a sua igreja, levará a sua igreja e voltará para vencer os inimigos. E vencer também, irmãos, né? O inimigo do homem, Satanás, mais uma vez. E vai haver um julgamento das nações. Está no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2. Vai haver o reino milenário, irmãos. Isaías, capítulo 2, versículo 3. Também no livro de Daniel e Zacarias. Por isso que eu falo, os profetas que falaram sobre os atos que estão descritos em Apocalipse, Isaías, Daniel, Zacarias, Ezequiel, eles já falavam sobre isso, lá no Antigo Testamento, há quantos 1000 anos atrás. E aqui João, vendo uma visão, escreveu para deixar para nós, nos alertarmos dos finais dos tempos. Aí vai ter o juízo final, está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. A partir do versículo 11 ao versículo 15. E aí, depois, estará um estado de glória perfeito para aqueles que forem com Cristo. Haverá perfeita paz, alegria, justiça. Você veja, irmãos, tudo o que acontecerá. São muitos acontecimentos. Mas o que eu quero aqui dizer para você, irmão, somente para seu conhecimento, que eu disse sobre esses acontecimentos. Não se preocupa, irmãos, com determinados acontecimentos que irão ainda acontecer. Porque o próximo acontecimento que eu e você temos que ficar preocupados é com o arrebatamento da igreja. Eu e você, nós temos que seguir a palavra de Deus, seguir o Senhor, andar na sua presença, firmar, se edificar na presença de Cristo, para quando Ele voltar e vir arrebatar aqueles escolhidos, irmãos, nós estaremos no meio, nós estaremos ali também, mesmo se nós tivermos partido
desta terra. Nós ressuscitaremos, estará no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Fala sobre aqueles que morrerão. Ressuscitarão primeiro, e os vivos subirão, e seus corpos serão transformados. Tudo isso que nós estamos falando aqui nesta noite, irmãos, a respeito do livro de Apocalipse, a respeito da volta de Cristo, a respeito do arrebatamento da igreja, e dos fatos que vêm acontecendo, irmãos, é para alertar a mim e a você, os cristãos, que Jesus Cristo virá em um momento em que ninguém vai esperar. A palavra de Deus, também no livro sinótico, fala que é como um ladrão. Você não sabe o dia e a hora que o ladrão vai ir para roubar a sua casa. Jesus Cristo também não vai ter anúncio da sua volta. São repentinas. A cada um de nós, irmãos, que está ouvindo esta palavra nesta noite, eu quero que você faça uma reflexão de tudo que vem acontecendo. Olhe um pouquinho para o passado. Olhe para o presente, a qual nós estamos vivendo. E busca na parte espiritual, para que Deus possa dar entendimento para você, para ter uma visão espiritual de como será o futuro. Nós temos que esperar somente em Cristo Jesus, porque somos cristãos. E eu quero aqui nesta noite, irmão, dizer para você, não fique com medo não, irmãos. Não fique preocupado, meu irmão ou minha irmã, e você que é cristão. Somente se prepara. Se prepara, porque Cristo voltará. Cristo virá. Isto é patente, irmãos. Qualquer pessoa que faz estudos teológicos, que Theos é Deus, logia estudo das coisas de Deus, aqueles que estudam as coisas de Deus, vêm descobrindo, irmãos, vêm analisando, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, os 66 livros da palavra do Senhor, fazendo estudo onde nós podemos fazer uma análise de como será essa volta de Cristo. E a palavra nos mostra exatamente de uma forma com que será no abrir e fechar de olhos. Será como relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Não vai ter tempo, irmãos, para você dizer, tchau meu filho, tchau minha filha. Não. Não vai ter tempo para mais nada. Por isso que nós estamos em uma preparação. A igreja primitiva passou pelas mesmas perseguições que a igreja atual vem passando. A igreja do passado passou da mesma forma que estamos passando. Eles lá tinham também pestes. Senão Jesus Cristo não tinha curado lepra. Senão Jesus Cristo não tinha curado coxo, cego, surdo, mudo. Há quantos anos aconteceu isso, irmãos? Há mais de 2000 anos. Há muito mais de 2000 anos. Isso é passado. Mas e no presente como está? E no futuro como será? Porque o dia de amanhã, eu não sei, você não sabe. Só vai pertencer ao Senhor. Aliás, ele só pertence ao Senhor. É por isso que não se preocupe, irmãos. Porque a palavra diz assim, anima-te. Olha a palavra, irmão, anima-te e tenha bom ânimo. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite dizendo assim, siga firme na presença do Todo-Poderoso. Porque pode vir peste, pode vir fomes, pode vir guerras, pode vir doenças, pode vir conflitos que vierem. Nós estaremos firmados na palavra de Deus. O cristão tem que estar somente firmado na palavra. Muitas vezes você está ouvindo esta palavra nesta noite e diz assim, não é esta palavra que eu queria ouvir, eu queria ver isso, aquilo. Irmãos, é o que eu falei aqui nesta noite. Nós não conseguimos desvendar os mistérios de Deus. Não há homem que consiga desvendar os mistérios de Deus. Nós estudamos a palavra, analisamos a palavra,
buscamos na hermenêutica, que é o que, irmão? A compreensão e a interpretação. Quem dá para nós, para os cristãos, é o Espírito Santo de Deus. E nós levamos aos corações. Nós buscar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. E eu quero deixar você aqui à vontade nesta noite em pensar, em analisar aí onde você estiver. Porque muitas vezes estão se colocando medo em determinados locais, falando que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Ai, porque tem muita guerra. Ai, porque tem muita doença. Há doenças incuráveis, não sei o quê. Mas eu digo para você, Jesus Cristo não mudou. Ele cura, batiza, renova, restaura, salva. Ele não mudou. Deus não mudou. É a fé do homem que está faltando. Ele diz assim: porventura acharia eu fé na terra? É falta de fé dos cristãos, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você diz a esse monte, sai daqui e vai para lá, ele irá. Será que nós temos pelo menos como um grão de mostarda, irmãos? Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Portanto, irmãos, tenha fé, acredite, coloque a sua fé em ação, que Jesus Cristo prometeu e ele vai cumprir. Voltará para buscar uma igreja lavada, remida no sangue de Cristo. Uma igreja, irmãos, aonde nós estaremos ali num coral, com certeza nas mansões celestiais, conhecendo e vendo, irmãos, aqueles mártires, como está descrito aqui no livro de Apocalipse, vendo o Cordeiro. Você não queria estar lá? Eu quero estar lá. Eu creio que você quer estar lá também. Não se preocupe. Ah, eu já estou com 80 anos, com 90 anos. Mas você irá ressuscitar primeiro e estará ali, frente a frente, com o Pai Todo-Poderoso, com Cristo ressurreto. É por isso que eu digo para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, e você cristão e você ouvinte da palavra de Deus, somente creia que Jesus Cristo vai vir buscar aqueles que o adoram em verdade e em espírito. E de tudo que nós falamos aqui, e de todos que estão comentando por aí a respeito desses fatos, né, que está acontecendo a nível de mundo, não se preocupem, vai acontecer. Eu não vou impedir, você não vai impedir, exércitos aqui dessa terra não vão impedir, presidentes não vão impedir, executivo, legislativo não vão impedir, ninguém vai impedir, porque Deus está permitindo que aconteça, e vai acontecer. Nós temos que orar e buscar e clamar ao Senhor, para Ele dar livramento para os seus, livramento para o seu povo, como Ele está dando há muitos anos para Israel. Até hoje eu não vi uma nação vencer Israel, e não vencerá. E inclusive quando nós fazemos estudos a respeito, né, que Cristo voltará e terá uma guerra chamada Armagedon, ali na Nova Jerusalém, no Monte das Oliveiras, Cristo estará ali, em espírito, irmão, um ser, e os anjos como celestiais que são, um exército celestial, que estará ali lutando por Israel. Israel estará perdendo a guerra, mas ali chegará os anjos, chegará ali, irmãos, o exército celestial, e vencerá aquela batalha. Quando nós fazemos um estudo mais detalhado, que nós não temos tempo para isso, seria um estudo também muito longo a respeito, irmãos, né, dessas guerras que irá acontecer, irmão. Nós vimos que o livro de Apocalipse fala exatamente o que virá a acontecer.
mas nós temos que crer que Cristo dará um escape para aquele povo, assim como para nós nos dias atuais. A grande preocupação da humanidade nos dias atuais, inclusive dos cristãos, é esta fala a nível de mundo, que muita gente vem falando: está acontecendo que está aumentando doenças, está aumentando as fomes no mundo, está aumentando as pestes, as guerras, os conflitos, nações contra nações. Não tinha isso, agora tem isso, tem aquilo, tem tanta coisa. Irmão, irmã, você cristão, que crê na palavra de Deus, que crê em Cristo Jesus, não se preocupa, vai acontecer. Nós não vamos impedir, não tenha quem vai impedir aqui. Mas nós temos que orar a Deus, buscar a Deus em oração, falar com quem pode livrar a mim, a você e a igreja do Senhor aqui na face da terra. Muitas dúvidas surgem. Se nós abrirmos nesta noite aqui e falarmos aqui: irmão João, abra aí para os irmãos fazer pergunta, sugeria 1000 perguntas, cada uma mais difícil. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo. O inimigo está cegando o entendimento das pessoas. As pessoas não estão conseguindo entender, porque eu falei aqui no início e volto a repetir aqui para nós encerrarmos: só quem entende as coisas espirituais são as pessoas espirituais. Então, irmão, nós temos que buscar esse Espírito de Deus latente na vida do homem, que ele faz morada em nossa vida, permaneça em nossa vida, para que possamos ter o discernimento, e esse discernimento é espiritual, das coisas que vêm acontecendo. Senão nós vamos conseguir não. Tem muita gente aí que está ficando, como diz os nossos jovens, me permite usar desta palavra, lelé da cabeça. Estão ficando muitos com problemas mentais. Por que nos dias atuais muita gente está procurando psicólogos, psiquiatras? Muitos são relacionados a esses fatos que citamos aqui nesta noite. Mas o que é que vem acontecendo com essas pessoas? Estão preocupadas com o amanhã. Estão preocupadas se não vão acordar, se não vai ter algo para comer, se essa fome vai alastrar até chegar ao seu ponto do seu lar, da sua casa. Jesus Cristo, Ele nos deu a garantia que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação. Portanto, irmãos, vamos ficar firmes na presença de Cristo Jesus. Vamos ficar firmes na palavra de Deus. E que o Cristo Jesus, que nós anunciamos aqui nesta noite, através do 66º livro da palavra de Deus, através desse pequeno ensino, desta pequena palavra que trouxemos aqui nesta noite, que quem nos ensina é nosso mestre chamado Jesus, para que você possa entender melhor, que você possa ler tranquilo o livro de Apocalipse e começar a fazer um estudo com calma, com tranquilidade, que você vai começar a entender. Quando você chegar lá no capítulo de número 22, você vai dar glória a Deus, irmão, porque lá fala, irmãos, e nos mostra, irmãos, também, no capítulo de número 21, nos 2 finais, novo céu e uma nova terra. Para quem é isso, irmão? Aquele que continuar na presença de Cristo Jesus. Aquele que estará nas mansões celestiais é aquele que perseverar até o fim e ele será salvo. Assim diz a palavra de Deus. Por isso eu quero aqui agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que esteve ouvindo esta pequena mensagem nesta noite a respeito desses fatos. Muitas vezes a pessoa falou assim: eu queria ouvir algo diferente, mas irmãos, foi o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite para trazer para vocês. Eu não sei se foi de bom entendimento para você ou não, porque eu poderia citar aqui, irmãos, trazer diante da palavra de Deus inúmeros capítulos, versículos bíblicos, e o nosso tempo iria rapidinho, mas nós temos que se ater no tema. Eu sempre gosto de trabalhar com tema,
no ensino, por quê, irmão? Porque a pessoa vai se buscar dentro daquele tema ali. Então, que nesta noite você entenda que a revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João foi para as coisas, irmãos, que em breve iria acontecer. E esse breve, 90 anos depois de Cristo, até os nossos dias, irmãos. E o que vem acontecendo, você não pode só ficar, parado em um livro da Bíblia Sagrada. Você tem que fazer um estudo sistemático para você poder entender. Por isso que muita gente estão ensinando parábolas, heresias, E o apóstolo Paulo falava dos falsos. Então, irmãos, vamos analisar a palavra como ela é, da forma como que ela é, porque ela é a verdade. E ela dá vida para cada um de nós. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus nesta noite, que esteve ligado aqui na Rádio Voz Amiga, ouvindo esta palavra. Que você possa, meu irmão e minha irmã, ter esclarecido pelo menos um pouco desses fatos que vêm acontecendo. Poderíamos falar de outras formas, mas nós gostamos de falar mediante a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é inerrante, ela é infalível. Ela não volta vazia. Porque se você abrir o seu coração, abrir a sua mente, que o coração, quando nós falamos, é um trabalho de mente, você vai entender que Jesus Cristo sim voltará. Tudo isso tem caso e efeito com a volta de Cristo. Tudo está se abreviando. Tudo vem acontecendo de uma forma tão rápida. E ele voltará para buscar um povo, vou repetir de novo nesta noite para você, zeloso e de boas obras. Depois você vai e analisa quem é esse povo zeloso e quais são essas obras, irmãos. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de vocês nesta noite. Com a permissão do irmão João, eu gostaria aqui de realizar mais uma oração, agradecendo ao nosso Deus. Antes da oração, deixa eu só agradecer o pessoal aí, deixar para você, lembrando que você que está nos ouvindo pela rádio, eu estou gravando na sequência, logo já na sequência já estarei disponibilizando na íntegra esse estudo, esse ensino aí para você no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito, meu amigo, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe. E agora vamos continuar novamente com esses vídeos, com as programações. E você que é ouvinte, você que já é o conhecedor da Rádio Voz Amiga, ou você que talvez porventura é a primeira vez que está nos ouvindo, talvez pela indicação aí do pastor aí, ali do ministério, da Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus Belém, ali do bairro São Conrado. Um abraço para você, que não seja a primeira vez, que seja a primeira de muitas, que continue nosso ouvinte aí. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência aqui conosco, e não se esqueça, segue a gente também nas redes sociais, o Instagram da Rádio Voz Amiga, radio.voz.amiga, Facebook, é o facebook.com/Voz Amiga Web, e o nosso YouTube. Segue a Rádio Voz Amiga no YouTube, deixa comentário nos vídeos lá para dar engajamento para o algoritmo do YouTube, está mostrando os vídeos aqui que nós postamos aqui no canal da Rádio Voz Amiga, para o algoritmo do YouTube estar mandando para mais e mais pessoas. Algo mais antes da oração, o senhor queira falar, agradecer, fica à vontade. Glória a Deus. Irmão João, agradecer a Deus em primeiro lugar e a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, falando do Senhor Jesus Cristo. E nesta feita eu quero somente orar a Deus, agradecendo a Ele por estarmos aqui falando da sua palavra para cada um de nós, porque a palavra também é para nós. Nós falamos da palavra, mas a palavra também é para nós. Você onde estiver, irmãos, vamos neste momento se unirmos e vamos realizar mais uma vez uma oração ao nosso Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e Pai da eternidade. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo nesta noite, pela esta palavra que o Senhor tenha ministrado em nossos corações, para que possamos levar aos corações cansados e oprimidos, e aqueles que estiveram dúvidas ou tenham suas dúvidas a respeito da sua volta, Jesus. Nós estamos aqui agradecidos, Senhor, pela saúde, pela paz, pela comunhão, pela alegria, o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Eu lhe peço nesta noite, Jesus, visita cada lar nesta noite, visita cada família nesta noite, Senhor, visita cada filho seu, cada filha sua nesta noite, recebendo, Senhor, da tua parte a graça e a misericórdia, para que possam continuar firmes, edificados na tua palavra, Senhor. Abençoa poderosamente a cada um os moradores da nossa cidade, abençoando o nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Estenda as suas mãos curadoras nesta noite. Se houver enfermidade, aonde houver, estenda as suas mãos curando e libertando nesta noite, Senhor. Renova a vida nesta noite, Senhor amado. Restaura a vida nesta noite, Jesus querido. É o que nós te pedimos, as bênçãos, Senhor, sobre toda a nossa cidade, sobre os nossos ouvintes e também sobre o irmão João e a sua família que está realizando esse trabalho de anunciar a tua gloriosa e inerrante palavra de Deus. Fica conosco, nos abençoa grandemente para que possamos continuar te louvando e te adorando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.